Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que sim. Eu tô morrendo de frio, até porque onde eu moro é um pouco de serra, tem um pouco de serra e tá frio. Não sei se pra vocês tá frio aí, mas por aqui tá frio. Eu acho que a nossa convidada não tá tão frio, porque eu falei com ela agora há pouco, ela tava toda bonitinha, toda sem agasalho. Então acho que com certeza não tá frio, né? Mas eu quero saber como vocês estão. Ontem eu fiz a live da madruga, foi bem bacana. Senti a falta de algumas pessoas que a gente já está acostumado com algumas pessoas por aqui. Enfim. é, E a nossa convidada de hoje, ela é muito, 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 muito especial. Uma mulher batalhadora em todos os sentidos. Uma mulher que eu tenho uma admiração é, incrível pela sua trajetória. E o que eu posso falar mais dela? Ela é uma mulher visionária. Vocês vão perceber ao longo da entrevista que tudo que essa minha entrevistada fez, ela sempre estava a um passo, não, alguns passos à frente. Sempre alguns passos à frente. Ela é extremamente visionária. Então vamos lá, hoje eu tenho assim o orgulho mesmo, a alegria de convidar para a live de hoje, para a entrevista de hoje, a Nilcemar Cartola. Na realidade, a Nilcemar Nogueira. Mas vocês vão entender por que eu falei isso. Oi, Jana, tudo bem, Jana? Vamos lá. Oi, Cris, tudo bem? Boa noite, querida. Te dar um tchauzinho para você. Olá, Nilcemar, tudo bem, querida? Oi, querida, é um prazer enorme estar com você. Ah, o prazer é meu. Em primeiro lugar, muito, muito, muito obrigada. Gratidão por você ter aceito o convite. Até porque eu acho que você tem muita troca para o nosso povo. Acho que você tem muita experiência, muita coisa para compartilhar conosco. Como eu falei para vocês, a Nilcemar, que é Nilcemar Nogueira, é, quando eu a conheci, eu produzia um evento, era produtora executiva num evento aqui em São Paulo. Oi, Mônica Ferreira da Sala São Paulo. Beijo para você, minha querida. Produzi um evento na qual eu fazia na Sala São Paulo e eu conheci no Semar. E quando o pessoal da produção falava, já mandaram a passagem da Cartolinha? Eu sempre me referia a ela como Cartolinha, porque era Nilcemar Cartola, mas é Nilcemar Nogueira. É, e eu tenho um prazer de compartilhar a história, um pouquinho da história dela com vocês, porque a história dela é longa, é intensa, tem muita coisa bacana para se falar. Dá para fazer uma rave, não dá nem para fazer uma live, uma rave. Mas vamos lá, gente. Nilcemar Nogueira, ela é filha de um funcionário público e de uma mãe costureira. Nilcemar, fala um pouco quem é a Nilcemar Nogueira. Então, minha família, da parte do meu pai, veio de Campos, né? E da minha mãe, a minha mãe era filha da Zica, né? Da Mangueira. E o meu pai, né? Até 8 anos, eu não podia frequentar a quadra, não podia frequentar o samba. E só ia à quadra cedo, quando minha avó vivia com o umbigo enterrado na mangueira, ela era responsável pela cozinha, então ela passava assim, final de semana todo preparando. Antigamente, né, agora hoje tem máquina, aliás, hoje compra-se batata pré-congelada, né? Mas não, ela descascava panelas e panelas de batata e à noite ficava fritando batata na quadra para vender, para ajudar a arrumar dinheiro para ajudar no carnaval e depois sorridente entrava para dançar, né? E eu só comecei a participar da Mangueira depois de 8 anos de idade e desfilar a partir dos 14. Então, meu pai, ele era funcionário público aposentado, a minha mãe era costureira, trabalhou em fábrica, né, de camisaria, aquela coisa né, das nossas histórias de pessoas negras Tá, como que em você que tudo lidava que com a essa família questão? Porque deseja imagina, é toda essa questão do oportunizar, o samba. grande tesouro é poder formar esse filho, é poder deixar como legado a educação. E eu não fugi à regra, né? De uma avó que foi lavadeira, minha avó Zica foi lavadeira,
foi cozinheira, como cozinheira ficou famosa, né? E é uma pessoa de um coração enorme e de um sorriso, né? Muito, enfim, que é a grande marca da minha avó. Então, eu vim dessa família Só um e essa instantinho, parte... Lucimar. Pessoal, vocês estão ligando esse nome à pessoa. Ela tá falando da Dona Zica da Mangueira. É Dona Zica da Mangueira que ela tá falando. Tá, gente? Deu uma pipocada aí, né? Tô te ouvindo. Pode falar. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Estou Tô te falando, ouvindo, porque Lucimar. aqui deu uma congelada na sua imagem. Oi? É, Agora sim. Então, essa história é a história típica, né, das famílias negras, da avó cozinheira, da avó lavadeira, e aí eu sou da família primeira a conseguir entrar numa universidade. A nossa história se repete, Lucimar. Todas nós somos filhos de empregadas domésticas, mas eu vejo você fala, eu sou filho do funcionário público. Você fugiu um pouquinho desse padrão. Você podia falar que era uma classe média, mais para menos, mas saiu um pouco desse padrão? Olha, não era de uma forma assim, faltava o que comer, não. Mas não era classe média, não. Era uma classe de pessoas que trabalhavam muito, é, vivia de aluguel de casa, e o primeiro apartamento que a gente teve próprio foi conjunto habitacional, né? Então, assim, eu fui criada em Olaria, que é chamada Dona da Leopoldina. Estudei a vida inteira em escola pública, a vida inteira, desde o pré-escolar, primário, secundário, universidades, todas públicas. A única universidade que eu frequentei paga foi a FGV, e que, inclusive, na época que fui fazer a entrevista, aí eles davam volta e perguntavam assim, mas como é que você vai conseguir chegar ao final? E aí, sem ser muito explícito, né? E aí eu disse, a pergunta é se eu vou conseguir pagar, Como você vai conseguir pagar, né? porque a universidade, o mestrado lá custava o valor de um carro zero, né? Você fez uma carreira brilhante. A Lucemar, ela é doutora em psicologia, fez uma carreira brilhante, mas você fez a escolha. Você começou fazendo a escolha nos cursos técnicos. Por quê, Lucemar? Então, primeiro, porque assim, meu pai morreu, eu tinha 14 anos. Aí, nesse momento, eu fui morar na Mangueira. Mas fui morar na Mangueira, mas na casa de Cartola e Zica. Então, assim, era uma posição diferenciada, né? Mas, ao mesmo tempo, eu pensava o tempo todo, meu avô não tem obrigação, né, de estar, enfim, subsidiando todo o meu estudo, e ele não deixava pensar em trabalhar. Quando eu falava nisso, ele ficava até bravo e dizia, está te faltando alguma coisa? E a minha avó dizia assim, ela está ficando mocinha, Cartola, então vou passar a te dar uma mesada. E então, eu tinha também uma preocupação de devolver rápido, assim, né? Pensava, eles estão idosos, meu avô, né, já tinha mais de 60 anos, quase chegando nos 70, e eu tinha uma preocupação muito grande, além de não onerar, como é que eu podia devolver, né? Nisso, eu passei a vida inteira sonhando em ser professora. Para mim, era não, é a minha grande vocação. É o que eu sei que eu faço muito bem, porque eu passo a vida inteira trocando, né? E, mas na hora de decidir, não em casa, mas assim, professores mesmo, naquele momento, né, se hoje é uma profissão que ainda está muito pouco privilegiada, aquela época, então, muito menos ainda. E aí eu Mas te via. possibilitava a entrar no mercado de trabalho muito rapidamente para a sala de aula, né? Exatamente. Então, assim, no segundo grau, eu fiz curso técnico de secretariado, eu fiz vários paralelos, fiz naquela época datilografia, fazia curso de inglês, que meu avô arrumou uma bolsa na cultura inglesa. E aí eu fiz teste vocacional. Aí, na minha aptidão, deu área biomédica, e nessa escolha entre enfermagem, medicina e nutrição, eu fiquei pensando, nossa, se eu escolher medicina, vou ter que estudar pelo menos 7 anos, no mínimo, para ser uma profissional,
capaz, né, de ter uma especialização. Enfermagem não me atraiu muito, e então eu escolhi nutrição, segundo alguns amigos, pelo o amor da minha avó pelo alimento, né? E foi um desafio, porque para todas nós que frequentamos escola pública, nós temos vários gaps do ensino, né? Então eu tive que, durante a universidade, eu tive que, né, suprir essas lacunas. Não abandonei meu desejo de ser professora. Eu fiz vestibular no ano seguinte de novo, e aí eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo, nutrição e letras. Só que eu me formei com diferença de 6 meses, de uma para outra, né? Claro, em Tá. nutrição. Logo fui trabalhar numa empresa como gerente de operações, quer dizer, iniciei na clínica, né, como nutricionista de clínica. Um ano depois eu era nutricionista de produção, né? E que foi a Sanoli, foi uma escola muito importante para mim, de vida. E logo a seguir eu estava já envolvida nessa área de produção hospitalar. Era um trabalho que me deixava ligada, plugada 24 horas, de segunda a segunda. Então, depois de 15 anos, acordando 5 horas da manhã, eu pegava 6h30. E com o tempo, depois de 15 anos, eu estava casada, eu tinha filho. Então, só um parênteses, Samara. Essa época que você está falando, você ainda estava morando na casa do seu avô. Você ainda morava com eles. Sim, morava com eles. Tá. E era uma casa que respirava samba, era uma casa que respirava cultura, enfim. Você estava distante de tudo isso nesse momento, ou você conseguia compartilhar um pouco dessa história, dessa explosão cultural dentro da casa do seu avô? Não, assim, meus amiguinhos eram Clementina de Jesus, Nelson Cavaquinho, Elton Bem Medeiros. básica, você, bem básica, né? Porque ou eram os amigos da escola, né? Ou então esses amiguinhos aí. Porque eu quase não saía de casa, porque a época do meu pai, ainda vivo, eu era muito presa. O meu avô já dava liberdade, mas aquela liberdade com responsabilidade. Então, se eu não sabia se aquela minha saída ia dar algum problema, eu não queria decepcioná-lo, eu acabava ficando presa do mesmo jeito. Então, e a casa era, quer dizer, muito mais pela minha avó, né, que a minha avó era uma festeira, ela não ficava sem promover almoços, encontrava, meu filho, porque não era aquela coisa, qualquer dia passa lá, qualquer dia, não, ela já deixava marcado. Te espero domingo, fazer um almoço pra gente. E já estava ela lá No fazendo esse almoço. feijão, na coisa toda, o feijão da Dona Zica. E assim, tanto é que quando eu estava trabalhando como nutricionista de produção, eu promovia sempre, uma vez por mês, um cardápio da Zica, né? E que era aquelas comidinhas light, assim, mocotó, xixi, galinha, entendeu? Coisa Então, desse. é correto eu afirmar que toda essa sua. Eu apresentei você como uma ativista cultural, que eu acho que, na essência de tudo, você tem muito disso. Pode Ah, falar sim. que tudo isso veio da casa dos seus avós? Não, sim, porque aí, convivendo na casa dos meus avós, eu fui sendo testemunha de várias histórias, né? Principalmente das lutas internas do meu avô com a mangueira, né? Em alguns momentos a tristeza, né, do não reconhecimento de toda a contribuição, ao mesmo tempo vendo muito amor, muita dedicação. Então, quando eu fui me relacionar com a Mangueira, escola de samba, eu já fui assim, de uma Com o forma pé atrás, né? com Com o pé mágoa. atrás. Você tinha um pouco de mágoa? Porque o seu avô teve Tinha, um período que ele teve mágoa da mangueira, né? se afastou literalmente, depois ele estava sempre lutando por trás, e eu observava isso. A minha avó sempre entregue inteiramente, né? Mas eu não via esse respeito. E o que fez meu avô se afastar da mangueira, que foi justamente quando você vai trocando os valores, né, dentro daquele ambiente. E aí eu fui vendo assim, tipo, como pode, né, desprestigiar, não valorizar, e esses novos donos que vão se apropriando daquele território, eu ouso dizer hoje, inclusive, que a escola de samba hoje ela é uma forma contemporânea de escravidão, porque quando você passeia
pela história de como essas escolas foram constituídas, né? Você vai encontrar negros criando seus espaços de sociabilidade, de celebração de vida. Depois, eles buscam, né, uma afirmação social por meio desse lugar, né, dessa forma de expressão. Criam as escolas de samba, começam a fazer os desfiles, né? Nesses desfiles, né, a exemplo de uma célebre frase de Paulo da Portela, de pés e pescoços ocupados, eles começam a querer se transfigurar, se colocar de uma forma que pudesse ser mais aceita na sociedade. E esse movimento sociocultural, ele vira um grande produto cultural, né? E que acaba ficando a serviço da indústria. E, nesse momento, ele é apropriado por outras pessoas que transformam esses, como dizia Candeia, né? Reis por um dia, né? Volta a colocá-los como empurradores de alegorias. Como simplesmente operários e não protagonistas, como de fato seriam, né? Deveriam ser, né? Exatamente. E vão Ocupa perdendo... só o papel de operário. Exatamente. E aí, a gente começa a observar uma necessidade de apagamento de memória, porque é preciso criar novos mitos, né? Empoderar outras pessoas. Então, o movimento, o tempo todo, de apagamento, você percebe isso claramente, né? Por muito tempo, você vê, foram 7 fundadores da Mangueira, 7 fundadores ativos, com uma importância histórica incrível, mas a gente não pode negar toda a contribuição do Cartola, para lá do nome, cores, primeiros sambas, mas era uma forte liderança. E a quadra, ainda hoje, você observa nome nos camarotes, no palanque dos compositores, nas salas. Elas nomeiam vários outros mangueirenses, né, vários outros baluartes, que contribuíram ao longo da história da criação da Mangueira. Mas nenhum espaço dentro da quadra da Mangueira tem o nome do Cartola. Quando você fala isso, você criou o Centro Cultural Cartola. Aliás, eu fui várias vezes lá, fui em algumas feijoadas, muita coisa legal, acho que eu fui na inauguração. Enfim, quando você me fala todo esse processo de idealizar, de criar e de tentar preservar a memória do Cartola, do seu avô. Então, o resgate da memória dele, né? Na medida que eu vou ficando mais consciente desse processo, entendendo essas relações e essas tensões, né? A ideia não partiu nem a princípio de mim, foi do meu irmão, dizendo assim, não, a história da nossa família não irão apagar. Mas sou eu que vou materializar este sonho, né, criando esse espaço cultural. Então, eu vi a necessidade, inclusive, de que aquelas crianças, aqueles jovens, que a nova geração conhecessem, né, a história do Cartola, porque ele era uma referência necessária para aquela juventude. Em todos os aspectos, não só que conhecendo a história do Cartola automaticamente conheceria a história da Mangueira, né? Mas, sobretudo, como fazer acreditar na possibilidade de ultrapassar uma barreira historicamente reservada, né? Então, ele era essa possibilidade de você acreditar que você podia lutar e que você podia vencer. Então, dessa maneira, para não haver este apagamento dessa história, da importância dessa representação social, criamos o Centro Cultural Cartola, que depois passou a ser Museu do Samba, né? Porque assim, tudo aquilo que a gente vivenciava na Mangueira não era uma questão só da Mangueira, era uma questão de todo o samba, de outras Então, era isso que eu ia te perguntar. O Cartola, na realidade, ele teve uma notoriedade, ele teve um reconhecimento muito mais externo, quando eu falo externo, fora daquela coisa da Mangueira, e não teve para além da Mangueira. E não teve o reconhecimento ali dentro da Mangueira, né?
Da Mangueira veio muito depois, sabe? Quando já não podiam negar essa importância do Cartola. Então veio muito depois. E você sabe que todo esse movimento, ele não cessa, sabe? Ele não cessa. Esse carnaval mesmo teve um incidente muito ruim, né? Bom, basta lembrar, o centenário do Cartola, a Mangueira festejou o centenário do Frevo, né? Então, para você ver que isso não cessa. E isso é muito grave, sabe? A gravidade desse movimento leva ao enfraquecimento de nós, atores sociais, né, nas nossas bases, negando toda a nossa força e a nossa contribuição, principalmente em falando de samba. A Jorge Luiz aí, Jorge Luiz é um dedicado lá na Mangueira. Negar, sabe, a nossa contribuição, inclusive, de uma das formações de identidade do nosso país, né? Então, e aí, dentro dessa premissa, vimos que precisávamos falar um pouco do samba em geral, né? E foi um processo de discussão, né? Porque era abrir mão, né, de um espaço, de uma memória familiar, para uma coisa mais ampliada, que era falar do samba em geral. E A aí realidade isso era colocar um filho seu para o mundo, né? Um filho seu para o mundo, vai para o mundo, abrir isso para mais pessoas, né? Tornar isso maior. exatamente. E você vai passeando por outras questões, né, transversais nesse contexto, que é o contexto, né, de racial, né? Aí você tem até uma questão racial envolvida, sabe? A questão da vencer invisibilidade, buscar protagonismo. E não é fácil, não é fácil. Mar, como que você conseguiu buscar o protagonismo? Porque você é uma protagonista dessa história toda. Como você conseguiu buscar protagonismo num espaço totalmente machista? A gente está falando, e não é só a Mangueira. Quando a gente fala do samba, ele é machista. Hoje o samba tá embranquecido. Então você é uma mulher negra. Como você conseguiu se estabelecer e buscar esse protagonismo? Olha, isso até a Janot apareceu ainda agora aí. Há pouco tempo eu conversava com ela assim, sobre a questão, né, e pensando na minha avó, como é que você não perde a doçura e o sorriso, né? É, foi de uma forma bem, assim, me posicionando bem firme, sabe? Isso não me deu alguns embates, porque, primeiro, que, como você colocou, esses lugares eles foram sendo dominados por pessoas brancas de fora desse contexto e que absolutamente não conhece essa história nem valoriza essa gente, que somos nós. E aí, eu precisava. Primeiro, eu comecei a conversar com os meus iguais, por exemplo, uma bateria, digo, meu querido, se você já parou para pensar, se vocês não tocarem, não tem samba, né? O samba não vai acontecer. Sabe, entendendo que, buscando que esses corpos que compõem, eles precisavam entender, né, a sua força naquele espaço. Depois, dizendo mesmo, porque assim, o outro lado em um espaço dominado, o que é esperado? A subserviência. Que você diga tá bom, que você baixe a cabeça, sabe? Que você não se coloque, que você aceite de uma forma passiva, né? E Quer eu dizer, não. quando você está falando, que você está falando, se, com todo carinho aqui, se a pretada não tocar, não rola o samba, se as costureiras, na sua maioria, são as mulheres pretas, não vai rolar, mas isso parece que fica difícil da gente entender, né? E aí fica todo mundo como operário dessa classe branca dominante, né? Exatamente. E aí, fala, Neilda, mandando um babete para Raquel. E aí você vai, né? E aí, de qualquer maneira, assim, a Mangueira, uma vez eu ouvi de uma destaque, né, que era destaque da Mangueira Branca, Zona Sul, ela disse assim, a Mangueira aqui é muito difícil na Mangueira porque ela tem seus feudos.
Não, minha querida, ela não tem seus feudos, né? Ela tem pessoas que pavimentaram um lugar para você hoje passar dançando de uma forma fácil, sabe? Essas pessoas, elas trazem uma história e uma marca de muitas lutas que você não quer reconhecer, sabe? Então, assim, vai ter que nos aturar. Então, e aí, eu simplesmente aprendi, Jorge Luiz está rindo, eu aprendi que eu não tinha que calar, porque eu não precisava calar, porque eu era livre a contribuição, não só que minha família deu, que eu também já tinha dado, tinha que ser valorizada de qualquer maneira. Então, assim, era falar o que não devia para mim e eu ouvir o que não queria, né? Então, dessa Você é uma forma, doutora. Você acredita que a formação acadêmica também te deu um plus a mais para você? Eu nem gosto muito dessa palavra, mas para você estar de uma maneira empoderada para essa luta? não, a academia para mim foi uma estratégia de luta de um outro lugar, né? Porque até naquele lugar eu não poderia estar fundamentando, né, meu sentimento, meu pensamento com nenhum teórico, não podia fundamentar com nenhum teórico. Mas a família a que eu pertenço, a comunidade que eu represento, mesmo que essa comunidade, alguns membros dessa comunidade não reconheçam, alguns não percebem que a gente está lutando por elas, né? Por aquelas pessoas. Mas se a gente tem essa percepção, a gente, mesmo que as pessoas não percebam, você tem que continuar indo. E aí, isso eu teria que transitar, e eu transitava em outros lugares, que eu precisava não ser somente a sambista. É claro que é um orgulho enorme ser neta do Cartola da Dona Zica, mas que eu precisava ser a Nilcemar Nogueira. A academia foi apenas uma estratégia para a luta do outro lado, né? A luta do asfalto, vamos dizer assim. Então, ali eu precisava de um credenciamento, porque o sistema, né, te coloca numa caixinha e eu precisava sair dessa caixinha e desafiar, inclusive, dentro da academia também. Então, Levando. quando você fala da caixinha e quando você desceu o asfalto, que você foi para lá, que você foi para academia, você tava com esse rótulo, a menina da Mangueira, a neta do Cartola? Você tinha esse rótulo? Ah, não, quando você entra, Marilena, lá da Bahia, a Bahia presente, Desirê, não, Salve Bahia! da Bahia. Esse rótulo, na hora que descobre que eu sou neta do Cartola, né, ele vem, mas ele desaparece rápido, porque eu consegui escrever minha própria história. E isso eu aprendi com meu avô, né? E isso eu ensinei para o meu filho, né? Então, assim, cada indivíduo, cada um é cada um, né? Então, a história deles, elas vão me dar um alicerce e um olhar, né? E vão me instrumentalizar, fala Nívia, vão me instrumentalizar para uma luta. Na academia, eu levei essa história do samba pelo outro viés, sabe? Porque essa caixinha, esses estigmas, né? Esses carimbos, né? Uma vez uma revista bastante conhecida que queria fazer uma matéria com a porta-bandeira, com os mestres de bateria, é, fazendo um link, né, do papel deles no samba e no trabalho do cotidiano. A matéria não saiu, sabe por quê? Porque ele pensou que ele ia encontrar o mestre-sala na quadra e no dia a dia varrendo a rua. Ele agora é advogado, ele agora é engenheiro, aí caiu, né? A matéria não foi à frente, entendeu? Caiu porque todo o estereótipo que ele já tinha montado, o tal do preconceito que ele já estava estabelecido, foi por terra, né? Exatamente, Ele já veio exatamente, com preconceito estabelecido para fazer a matéria. Óbvio que a exatamente. matéria ia cair, né? E do outro lado, na hora que você, né, por um tempo, né, nós nos permitíamos termos porta-vozes, e às vezes você não tem coragem de dizer, tipo, peraí, não, essa não é minha verdadeira história, essa história não é verdade. Marcelo Barros, fala, meu querido, por exemplo, quem nunca ouviu falar o mundo é um moinho, o Cartola fez para a filha dele? Virou verdade absoluta, sem nunca ter sido.
Uma música feita na década de 70, né? Qual era a filha do Cartola adolescente que saiu de casa com o namorado? Qual era? Não Não existia teve, essa não aconteceu. possibilidade, entendeu? É, as rosas não falam. Então, foi feita, né, na Mangueira, numa roseira que ele plantou na Mangueira. Aí havia várias histórias de porque aí ele foi morar em Jacarepaguá, aí lá tinha uma roseira. Lá também tinha uma roseira, porque onde ele ia tinha uma roseira. Mas não foi por aquela roseira de Jacarepaguá, sabe? E aí você dizendo, meu querido, não, essa não é verdade, essa história não é verdade. Mas isso tem um preço, tá? Você não pense que você chegar a A desafiar. fatura é alta, né? A fatura é A bem alta, fatura né? é alta. Quando eu fui. Porque, assim, então, esse trabalho com a cultura, ela permeou a minha infância inteira, a minha vida inteira. Então, eu tinha dois lados que, no final, eu entendi, né? Que os caminhos iriam se encontrar. Porque você vê, eu venho de um lugar como gerente de operações de uma cozinha industrial por 15 anos, saio dali para o Museu da Imagem do Som, onde eu vou ser gerente técnico operacional. No museu, né, eu sofro, depois de 7 anos, eu sofro um racismo institucional, né? Naquele momento, para me Fala um pouco qualificar. disso. Eu ia te perguntar sobre a questão do racismo. Fala um pouco disso, Nucimar. Então, enquanto eu estava, né, como nutricionista trabalhando num No subsolo de chão uma. de fábrica, estava tudo bem, né? Quando você vai para ser diretor operacional do Museu da Imagem e do Som, aí, minha querida, as coisas mudam de figura. Bom, mas enquanto eu estava trabalhando, produzindo, criando, Luísa Adriana Brunet, criando toda uma programação, enfim, fazendo toda a parte administrativa, técnica operacional do museu, mas não era a minha assinatura que estava seguindo, ok. Na hora que foi tendo visibilidade do meu trabalho, aí você começa a incomodar, né? E eu comecei a questionar várias coisas, né? Comecei a questionar várias coisas. Na hora que você começa a questionar, eu fui simplesmente esvaziada. Só que quem me esvaziou esqueceu que quem tocava o museu era eu há muito tempo, né? E na hora que me esvaziou, o museu simplesmente parou. E começaram a ter várias queixas junto à governadora, à época, Rosinha Garotinho. E, Você conhecia a máquina, você conhecia a estrutura, né? Você conhecia como girava aquilo. exatamente. Eu fui convidada para ir para o museu por quem conhecia a minha capacidade de gestão, né? A Adriana, que acabou de passar aí, foi uma amiga que eu fiz, amizade que eu fiz num curso de pós-graduação em gestão. Então, assim, porque você sabe, né, querida? Porque, assim, negro tem que provar que veio, tem que ser sempre fazer melhor que todo Tem que mundo, fazer né? 10 vezes mais para poder tentar nivelar na mesma régua. Exatamente. E aí, quando eles, no primeiro momento, o então presidente do museu, ele me apresentou um papel dizendo assim, olha, porque teve uma denúncia no Conselho de Museologia que a diretora técnica operacional não é museóloga. Só que eu tratava bem, né? Desde a pessoa que abria a porta do elevador ao motorista. Aí, quando ele veio me falar, eu já sabia que isso já estava sendo. Já estava rodando. Aí eu disse para ele assim: foi engraçado. Você procurou saber se alguém antes de mim tinha sequer nível superior neste museu desde que ele foi criado? Porque a informação que eu tenho que o único diretor técnico operacional do Museu da Imagem do Som com nível superior foi o Bola, que era jornalista, né? Mas, olha, se eu quer que eu responda, eu posso responder. Sabe? E aí eu estava silenciosamente, porque assim, eu nunca fico propaganda, faço isso, faço aquilo, estudo aquilo. Eu falei, eu estou terminando um mestrado na FGV em bens culturais.
Eu acho que a FGV ela não é um lugar qualquer. Eu vou, inclusive, pedir... Fala, Tiago. Eu vou pedir, inclusive, as habilidades, né, do curso que eu acabo de ter concluindo para embasar essa resposta. Basicamente, você Aí, matou a cobra, mostrou o pau e a cobra é morta, né? aí eles Pra tiveram isso que nós já temos mulher preta, né, querida? procurar outro caminho, né? Que não conseguiram achar. O caminho que achou foi, diante de tantos problemas, foi solicitada a exoneração do então presidente e eu fui, então, convidada pela governadora a ocupar, uma vez que ela precisava responder. Bahia, novamente, Edivaldo, é, é, pela recuperação do museu urgentemente. E aí disseram para a governadora, tem uma diretora lá que eu acho que ela conhece bem e acho que ela pode resolver isso rapidamente. E dessa forma, eu passei de diretora técnico operacional à presidência A do Museu da presidente Imagem. do MIS. Exatamente. Tá, bom, a sua trajetória, a gente vai falar da secretaria, mas eu queria te perguntar uma coisa que eu acho muito interessante na sua trajetória, na sua carreira. Me fala como que veio essa ideia da lavagem da Sapucaí. Então, o trabalho do Museu do Samba ele vai para além de ter se tornado um centro de referência de documentação e pesquisa do samba, né? Ele hoje tem um acervo singular, né? Porque assim a gente tem ali um banco de depoimentos de sambistas de referência de várias escolas de samba. Mas ele tem um papel fundamental que é de advocacy, né? de trabalhar todas as questões, né, que tormentam, que tiram, né, o valor e o lugar do sambista que ele merece. E naquela época, quer dizer, estou falando aqui em 2006, a gente estava lidando com um problema também das baianas, reclamando do peso das fantasias, né? E isso também a gente observava que a falta de conhecimento do que representava as baianas dentro do. Desde está falando, Museu do Samba, Quilombo Urbano, resistência, né? O que representava essas baianas nesse contexto da história do samba, o que era esse matriarcado, inclusive. Mas temos que agir sempre por estratégia, né? E uma das estratégias, nós nos inscrevemos, porque sempre também fazer um movimento social, político e cultural com pouca verba. Nos inscrevemos no edital da Palmares, né, da Universidade da Palmares, fomos com o encontro das baianas do santo, do jongo e do samba. Promovemos um cortejo e uma lavagem da Pedra do Sal. E aquele lugar, né, o território ali chamado Pequena África, ele tem uma simbologia muito forte, né? Mundialmente, inclusive. Bom, nessas articulações políticas, né, nós convidávamos várias autoridades governamentais e, principalmente, as representações do samba. Então, convocamos representação de todas as escolas de samba e convidamos a Liesa. No ano seguinte, isso foi agosto, então, em dezembro, a Liesa convidou Maria Moura, que foi a nossa griot responsável por unir, né, as pessoas do samba, para perguntaram a ela se era possível repetir aquela coisa emocionante que foi a lavagem da Pedra do Sal na Sapucaí. Ela veio, então, como conselheira do museu, o que vocês acham? Eu falei, nossa, é tudo que precisamos, né? É uma forma da gente gritar o que é a importância das baianas, de contar essa história ancestral e de empoderar essas mulheres. E assim começou a lavagem. E de literalmente lavar a alma, né? De literalmente. Lavar a alma, contar Exatamente. essa história, empoderar essas baianas, né? Muitas das vezes, né? E na maioria das vezes desses movimentos, não ficam claros as nossas intenções, nem o nosso papel nessa construção. Mas não importa, porque o que importa é
observar, é acompanhar esses resultados. Então, sabe, hoje veio empoderamento de várias baianas, das alas das baianas, o que se tornou, né, no calendário da cidade, né, na abertura do carnaval, é extremamente gratificante. Salve, Jô Santana! Também já ele acompanhando nossa... Eu não poderia deixar de falar do espetáculo Cartola, musical Cartola. Eu entrevistei o Baurac faz acho que uns 10 dias e a gente até falou sobre você. E eu li em algum jornal, já não lembro mais, que você falou Baurac, o melhor. Foi uma fala sua, quando ele interpreta Cartola, que parece que ele incorpora o Cartola, né? Queria que você falasse um pouco disso e falasse também um pouco de toda essa pesquisa do musical. Então, a gente está aí já nos acompanhando o Jô Santana, que foi o produtor, né? Mas você se envolveu de corpo e alma na história, né? Sim, não, o Jô veio me procurar, né, como produtor para fazer o musical Cartola, e eu já estava escaldada de um outro momento, de um outro musical que foi feito do Cartola, e que foi, assim, na estreia foi um problema seríssimo. Me lembro até hoje de Beth Carvalho falar para mim assim, você não vai deixar isso ir para o ar, na pré-estreia. E então eu contei tudo isso para o Jô e tal, eu falei, ó, Jô, e agora, né, a gente tinha esse lugar... Você estava traumatizada com um negócio e que foi tiro e porrada e bomba para rever várias coisas. Depois foi um sucesso danado, enfim, abria a bilheteria num dia, vendia os 2 meses para frente. Mas eu estava traumatizada. E aí eu disse para o Jô, olha, Jô, podemos sim, mas a forma como vai ser construída a narrativa, né? Quem vai construir essa narrativa seremos nós, né? E aí eu estou falando aqui como família, como neta e como espaço de memória que é a época, né? O Centro Cultural Cartola. Então essa foi a primeira condição, que foi logo aceita pelo Jô Santana e, sobretudo, também, né? Ele disse assim, e esse protagonista tem que ser o Baurac, porque aquela época foi tudo um sucesso, mas nós sofremos muito, em vários sentidos, né? Então, tínhamos lá atrás, né, pensado, prometido um ao outro, que em um outro momento que essa chance surgisse, estaremos juntos de novo, estaremos ali juntos para recontar essa história. Então, eu falei, nós tivemos uma audição, mais de 3 mil inscritos, mas o Baurac era a única peça certa, né? Como protagonista, porque assim, o meu filho era pequeno e quando o Baurac ia na minha casa, ele ficava na janela, Biso, Biso! Então, para você ver, assim, né? Meu filho, claro, não conhecia meu avô, conhecia de imagens, né? Tem uma coisa espiritual, né, Lucemar? Essa coisa do Baurac dele. Não, Parece que era isso. no palco era o próprio, né? As crianças chamavam Biso, Biso! Então, já ficavam enlouquecidas, entendeu? Ele realmente baixava um negócio lá, meu filho, ele saía dele, né? Então, foi super gratificante, principalmente porque o Jô entendeu, inclusive a formação do elenco, a formação do elenco e a construção do espetáculo também passava por um laboratório dessa imersão na vida do Cartola, para que os atores entendessem o que eles estavam fazendo naquele palco, né? Eles estavam vestindo uma camisa de luta, né? E mais gratificante, além de todos os prêmios, enfim, que foi um sucesso absoluto, até hoje as pessoas pedem que volte. O ângulo, o olhar foi diferente, porque era esse o nosso olhar, né? O olhar, né, do nosso eu. Aí acho que dessa vez a história foi contada pelo lugar de fala correto, né? Exatamente. Porque, olha, o que mais, ainda, infelizmente, né, é que a gente ainda tem que haver agenciamento, né? Esse agenciamento, você pode levar... Esse agenciamento branco, você fala? O agenciamento branco. O Jô ainda é meio nordestino torradinho, mas tem pouca tinta, entendeu? Daqui a pouco ele vai me xingar aí.
Mas, em Nasceram 15 geral, para 6 no horário de verão, né? Ana Goberta, mas, em geral, você tem o agenciamento branco, que nos bastidores, os pretinhos trabalham para entregar, né? Acabamos de falar aqui do MIS, para entregar o material, as propostas, enfim. Mas se você que leva o projeto, né? Ele é engavetado. Então, é você trabalhando duramente para manter aquela memória, é você trabalhando duramente para contar essa história, é você a dona desse processo, né? Você é uma das agentes, efetivamente, mas você precisa do agente branco. Mas você não agencia esse produto, né? Depois de tudo isso que você fez, você não agencia, você não administra esse produto. Entendeu? Então, isto é uma das lutas do nosso quilombo urbano, né? que é o Museu do Samba, entendeu? Então, isso volto a dizer, não é fácil. Mas, assim, por exemplo, eu levei um pouco dessa experiência para quando eu fui secretária de Cultura. Eu ia falar isso, Nilcimar. Você foi secretário de Cultura. Algumas pontuações que eu quero fazer. Você trabalhou para a cultura. Obviamente, você teve um olhar para a questão afro, mas você trabalhou para a cultura. Isso é um fato. Você teve algumas resistências por alguns segmentos, e aí eu te pergunto, a resistência era política, a resistência era porque era preta, era porque era mulher, ou porque era mulher e preta? Olha, Ou porque era mulher do samba? a resistência inicial, né? Na verdade, esses a que eu vou me referir, eles te colocam em teste, né? Então, porque eu era negra, né? Preta, mulher do samba e mulher do samba. Aí vem aquela história que eu te disse, para que me valeu a academia. Então, eu dizia logo, né? Sim, essa forma com que essas pessoas elas vão te testar é uma forma velada, mas que você percebe. E aí eu pensava, olha, ele não está tendo o menor constrangimento, né, de estar me colocando em xeque. Por que eu terei constrangimento de dizer que ele está me colocando em xeque? Então, eu dizia, você quer saber se eu tenho capacidade suficiente para estar neste lugar? Tenho sim. Porque sou formada nisso, naquilo, contava um pouquinho rapidamente da minha história, mas olha, você sabe qual é o melhor título que eu tenho? É o de sambista. Sabe por quê? Quando a gente está falando de produções, né? Nas artes, o que mais tem são produções. Você sabe qual é a maior produção que se tem? Botar uma escola de samba na rua. Porque não estamos falando de 20 atores, 30 pessoas envolvidas entre equipe técnica, não, estamos falando em 5, no mínimo 3, na escola especial, 3 a 7 mil pessoas envolvidas. Que vai virar, né, a pista e que vai ter que funcionar tudo. Né? Então, não tenho medo nenhum, né, sobre ouvir, inclusive, sobre as produções. Porque a primeira vez que eu fui, por exemplo, trabalhar numa produção fonográfica, que foi o Sambas para a Mangueira, foi minha primeira produção fonográfica. Né? Porque assim, tudo é você fazer excelentes escolhas, inclusive, né? Ser ousadia, inclusive, para juntar o novo com o velho. Eu concorri ao Grêmio Latino, eu concorri ao Prêmio da Música. Né? Quando eu estou aqui, como a gente acabou de falar, como pesquisadora, e junto com a Desirê depois na Dona Ivone Lara, né, com essa produção incrível do Jô Santana, nós concorremos a vários prêmios do teatro. Né? Se pensarmos na questão de organização social, tem organização maior que uma escola de samba? Não, até porque ali é gestão de pessoas, é administrar ego, administrar dinheiro, capital, falta de dinheiro. É uma administração tremenda, né? Então, a questão é você
ser ousadia suficiente, né, de dizer isto, né, de dizer isto. A outra questão como eu não tinha amarras políticas, né, nenhuma, porque assim, eu não fui convidada porque era do partido A, B, C ou D. Eu não fui convidada por ser tão simpática como a Janô aí que acabou de nossa querida. Eu fui convidada porque eu era ousada, porque eu tinha uma preocupação, não tinha medo, né? E porque eu fazia acontecer, independente da dificuldade que eu fosse encontrar. Na verdade, o Museu do Samba ele sediou um debate dos candidatos à prefeitura. E eu, como anfitriã, e foi um debate que não partiu do Museu do Samba inicialmente, a agenda partiu da Agência Nacional das Favelas, e que pediu para acontecer no Museu do Samba. Como anfitriã, eu fiz a fala, né, de abertura do debate e coloquei tudo o que sentia e expliquei qual era o significado daquela casa. Porque criar o Museu do Samba, criar o Centro Cultural Cartola, era criar um lugar de representação. Porque, me diz, onde estamos, né, na opinião da Preta, onde é que estamos refletidos? Então, eu falei isso ontem. Hoje a pergunta é quem somos e onde estamos, Alisana? A gente não tem nada catalogado, a gente não sabe nada. A nossa história não é que vai se perder, ela já se perdeu, muito já se perdeu. Até porque a nossa história é oral. Vem dessa tradição da oralidade e vem de nós nunca estarmos incluídos na agenda política, que aí estamos vivendo a pandemia e que todas essas mazelas estão aí afloradas, né? Mas quando é que efetivamente a gente entra na agenda de política pública, né? Não entramos. Bom, então, respondendo a sua pergunta, a primeira coisa é política pública. Então, linguagens, várias linguagens, segmentos sociais, gostos, né? Não tem essa de cultura popular clássica, alta, baixa, não. São vários gostos, são várias linguagens. Então, eu primeiro passei ouvindo da Zona Sul à Zona Norte e Zona Oeste. Dali sentei com a minha equipe técnica para que pudéssemos eleger, porque não poderíamos resolver todos os problemas, né? Eleger quais eixos estratégicos, né, iriam nortear a nossa gestão. Uma vez feito isso, até para você dizer isso sim, isso não, né? A outra questão dinheiro público, você não resolve fazendo editais e espalhando por aí. Qual é o impacto, né, de um aporte público? Que impacto ele causa na população? A quantos eles atinge? Né? Do outro, era acompanhar e devolver, né, esses resultados, permitir que as pessoas acompanhassem a nossa gestão, as nossas ações. Então, por exemplo, bom, de cara, a gente... e aí eu fui convidada, então, pelo prefeito Marcelo Crivella. A princípio, quando ele me chamou e começou a conversar, a falar, eu pensei, ai, meu Deus, parece que ele vai me convidar para ocupar algum cargo. Provavelmente aquelas cadeiras de representação negra com pouca tinta e nenhum orçamento. Conselho não sei do quê, que não tem nem cadeira para sentar. Você estaria lá, um tem que levantar para o outro sentar. Fala, Eliane, querida. E aí eu disse assim, pensei, né? Vou dar um não já já. Aí qual não foi minha surpresa quando ele me convidou para ser secretário de Cultura? Eu falei, olha, a cultura está no meu corpo, né? Mas é melhor você dar um Google no meu nome. Eu sou ativista, não sou evangélica, não levo desaforo para casa, falo o que eu penso. Aí ele disse, fala, Conceição, querida. Aí ele disse, não, mas eu já dei Google no seu nome, quero você do jeito que você é. Eu falei, então, tá bom. Se me for permitido formar uma equipe técnica, né, eu vou lhe apresentar um plano de trabalho, vou lhe apresentando os resultados, e quando não ficar bom nem para mim nem para o senhor, eu pego meu boné e vou embora. Bom, a gente abre a firma e tá tudo bem, né? Exatamente. E aí, onde eu tive maior dificuldade
né? Eu tive uma dificuldade com o povo preto. E eu tinha uma agenda urgente com o povo preto. Porque se lá atrás, ainda criança, eu me perguntava aonde estou refletida, sendo o povo preto mais de 52% da população, quantos não queriam estar refletido, né, e ter uma agenda totalmente democrática? E eu tinha pouco tempo, né? Mas é incrível, porque assim. E, na realidade, você não estava ali só para trabalhar para o povo preto, né, Nilcemar? Não, mas atendi a todos, ouvia todas as demandas, não fiz o Dia da Consciência Negra, fiz o mês, né, numa agenda muito diversa. No Outubro da Diversidade LGBT, eu tinha essa agenda, assim, para você ver o quanto eu fui livre, né, como gestora pública. Eu tive urgência de criar um Instituto da História da Cultura Afro-Brasileira, de querer erguer o Museu da História da Cultura Afro-Brasileira. Eu atuei fortemente de um trabalho que já vinha antes de mim, não começou comigo, né, o reconhecimento do Valongo como patrimônio mundial, mas a candidatura não tinha emplacado na Unesco, porque a prefeitura não tinha assumido determinados compromissos. Então, eu disse para o prefeito, assume, porque eu vou dar conta desse cumprimento. Então, ele assinou, e assim a candidatura avançou, e o Cais do Valongo foi reconhecido como patrimônio. A cidade não tinha um sistema de cultura. Eu fiz, né, junto com a minha equipe, claro, eu tinha uma equipe guerreira, Sim. guerrida, né? Ninguém faz nada sozinho, agradeço todos eles. Inclusive, trabalhei com um grupo que encontrei na cultura, né? Apenas Que já levei. estava lá, não mudou muita coisa. Exatamente. Nilcemar, a gente tem 3 minutos. Nossa. Ficaria com você aqui, mas o Instagram nos derruba em 1 hora. Tá É, certo. eu queria que você. Primeiro, eu queria te agradecer. Muito, 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 muito obrigado. Para você que ouviu a história do Nilcemar, vocês perceberam que não é, como diz a nossa amiga cantora, não é uma qualquer. Vocês perceberam que não é uma qualquer. Nilcemar tem uma história fantástica. Depois vai lá no Instagram da Nilcemar, segue a Nilcemar, que vale a pena, gente. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. E você é uma mulher empoderada e você tem uma carreira de sucesso e uma trajetória na questão racial em tudo que você fez, porque você é intensa em tudo que você faz. Eu queria que você falasse para o nosso público que é possível no Senar, que a gente Então, pode acreditar e que você encerrasse com uma das músicas que o Cartola mais gostava, uma das músicas preferidas de Cartola. olha, primeiro dizer para você que sim, acredito na nossa força. Eu acho que precisamos conhecer a nossa história e, principalmente, sabe, conhecer os nossos direitos. Eu acho que a falta desse conhecimento faz com que não fiquemos mais unidos, né, apostando na nossa condição do fazer. Né? A música que o Cartola mais gostava era Grande Deus. Né? E vocês viram aqui que eu vim. Passei pelo Museu da Imagem do Som, porque lá na frente o museu me esperava. Então ele dizia, uma música que dizia assim: Deus, grande Deus, meu destino bem sei foi traçado pelos dedos teus, grande Deus. De joelhos aqui eu voltei para te implorar. Perdoai-me, sei que errei um dia. É isso, gente, não é fácil. A gente não acerta sempre, né? Mas a gente tem um destino, eu acredito que eu tenho uma missão, ela não acabou. Eu estou aqui nessa quarentena tracada, né, numa pesquisa para entregar para a Unesco, porque essa luta não terminou e eu conto com vocês, Ruth. Esse espaço para todos nós é muito precioso. Aqui, ó, palmas para você, guerreira. Obrigada, minha querida. E, de O novo, tempo gratidão. Muito, muito obrigada por você ter aceito o convite, Nilcemar. Sou sua fã. Bato sempre é cabeça bom. para você, minha querida. Beijo.